Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, é sempre uma delícia receber você aqui no nosso canal do sucesso. O meu nome é Tatiane Moreira e por que canal do sucesso? Porque nós trazemos todas as experiências, técnicas e tudo o que tem a ver com desenvolvimento social para te levar a maiores resultados e automaticamente ser melhor a cada dia, ao sucesso. Ok? Então hoje nós vamos falar do medo, mas o medo como um impulsionador. Sim, ele é um impulsionador. Todo mundo sabe que quimicamente o medo ele gera adrenalina, ele dá aquela descarga hormonal para nos preparar para a reação, para nos preparar para uma ação, uma reação daquela situação que nós estamos vivendo, de perigo, de ansiedade, aquela situação do desconhecido. Então o nosso corpo ele se prepara, certo? Ele se prepara para poder atacar, normalmente para atacar. O que é o medo? O medo ele é um estado emocional que nos acomete, ele surge quando tem uma resposta perante uma situação de um eventual perigo. Certo? Quando o corpo sente que está em perigo, ele gera essa química que eu acabei de falar e gera reações físicas, como por exemplo, aumenta a dilatação, o músculo ele recebe uma descarga para contrair, para poder agir, tem uma aceleração cardíaca, tem inúmeras situações em que o medo ele vai gerar no corpo para poder você reagir. E eu estou falando tudo isso que é para você entender absolutamente que o medo é normal. O medo ele é instintivo, ele faz parte de nossa natureza desde que nós fomos criados, certo? Então, por que eu estou falando isso? Que não adianta você lutar contra ele, simplesmente não adianta. Respeitar é o primeiro ponto que eu quero deixar aqui para você. Respeite o seu medo. Sim, ele é normal, ele tem uma função evolutiva. Por quê? Porque ele ajuda você a crescer. Ele te auxilia dentro do desenvolvimento pessoal como um impulsionador. Ele impulsiona a sua ação para frente, para que você haja cada vez mais em direção a mais resultados, ao que você definitivamente deseja e desenhou para o seu objetivo final. Eu já vi muitas pessoas paralisarem com o medo. Eu também já fui uma delas que parava, que definitivamente não agia quando tinha medo. E eu não estou falando de fobia. A fobia é um caso à parte, porque é um caso mais intenso do medo. Mas eu falo de vergonha, eu falo de medo de exposição, medo do desconhecido, medo de andar de avião, esses medos rotineiros, certo? As pessoas perdem relacionamentos incríveis por causa do medo. As pessoas perdem oportunidade de dar suas sugestões, as suas ideias, que muitas vezes são brilhantes, por causa do medo da exposição. Eu já vi pessoas perderem vagas de emprego, porque as pessoas têm medo de tentar aquilo que é novo, aquilo que elas não acreditam que vão conseguir. Elas têm medo e simplesmente elas se bloqueiam. Então pensa, eu vou te fazer uma proposta, nesse exato momento, lista tudo aquilo, aquelas situações que você viveu e que você consegue analisar onde o medo tomou conta. Você fala, nossa, o medo tomou conta e eu não agi, e se eu tivesse agido, seria totalmente diferente. Lista, faz esse exercício agora. Estou te propondo isso. Quando eu fiz a minha lista, eu tive uma surpresa desagradável, porque eu sempre me achei corajosa. E quando eu fiz essa lista, eu percebi que o medo tinha tomado conta de muitas situações da minha vida. Foi triste, mas foi esclarecedor. Por quê? Porque, na verdade, quando eu analisei essa lista, quando eu parei para analisar, eu tive a certeza de que o medo, sim, ele faz parte dos nossos primórdios, faz parte da nossa essência. Ele é mais forte que nós. Ele traz um sentimento de insegurança enorme. E eu já falei aqui que a insegurança
ele é um fator decisivo para nós. A segurança é um valor inegociável. Nós, seres humanos, precisamos nos sentir seguros acima de tudo. E o medo, ele confronta essa segurança, entende? Então vamos parar e analisar nesse momento. O que eu fiz com a minha lista? Que eu acabei de falar que eu fiz e tive a surpresa. Eu desenvolvi um gatilho, onde eu chamo gatilho do poder. Quando em mim eu parei e analisei e eu percebi que o medo realmente tomava conta, eu passei a conversar com ele. Eu passei a negociar com ele, a manter, sabe aquela frase onde mantenha o seu inimigo mais perto ainda? Pois é, foi isso que eu fiz com ele. Eu batia um papo reto com ele, sabe? Como por exemplo, quando eu fui saltar de paraquedas, o que eu fiz? Dá medo, rapaz, dá medo. Eu negociei com ele. Eu falei, você fez treinamento, você tem um conhecimento técnico e você checou os equipamentos. E aí, vai ficar com medo? Você tem todos os dados, você tem uma base científica, teórica para você poder sanar e aliviar essa tensão que o medo gera, entende? Eu consegui saltar. Por quê? Porque eu fui com raciocínio lógico, conhecimento. E aí que eu quero trazer para você, você vai me perguntar, como eu resolvo essa questão do medo? Você acabou de falar que ele sempre vai existir. Sim, ele sempre vai existir. Por quê? Porque muitas vezes um dos nossos maiores medos é o do desconhecido. E o desconhecido sempre vai existir. Nós nunca vamos saber tudo, absolutamente nunca. Então, você precisa negociar. E uma das formas de você negociar é com conhecimento, é com dados, certo? Contra dados não tem argumento, nem o medo consegue argumentar contra dados. Então, se você estiver morrendo de medo, por exemplo, de abrir uma empresa, quantas empresas já quebraram? Eu posso te dar dados para você ficar morrendo de medo. A maioria das empresas quebra no primeiro ano. Ok, você vai ficar morrendo de medo. A outra maioria, quando sobra, nos próximos 5 anos também quebram. Ok, mas e aí? Você vai ficar com medo? O que você faz para sanar esse medo? Você simplesmente faz um planejamento financeiro, faz um planejamento estratégico, vai buscar se aprimorar, faz cursos, enfim, você aprende, entende? Quando você entra no jogo, né, que você entra no campo de batalha definitivamente para testar todo aquele conhecimento, você vai colocar em xeque o seu medo. Por quê? Porque você vai estar fortalecendo o seu músculo, você vai estar vencendo o seu medo. Então, sim, você vai abrir a empresa, você vai fazer com que o seu medo não tome conta de você. Eu tinha medo de casar, de ter filho, lógico, todo mundo tem e eu ainda tenho, de não dar certo, do fracasso, certo? Mas e aí? Só por causa disso eu vou deixar de ser feliz? Eu vou deixar de buscar a minha felicidade, a minha realização? Não, definitivamente eu negociei com o medo, mais uma vez. Então sim, o meu propósito maior, ele definitivamente é maior. Quando eu falo propósito maior, ele é maior. E é maior do que o quê? Do que tudo. Absolutamente tudo. Então sim, negocie com o seu medo. Negocie, desafie-se todos os dias. Viva intensamente cada experiência que você vivenciar nova, que te dá medo, que acelera seu coração. Dizem que quando você aumenta a frequência cardíaca, você emagrece, não é? Então pronto, o medo ele aumenta a frequência cardíaca, você vai emagrecer com medo. Vai, tenha medo, se joga, aproveita. Então é mais ou menos isso, aprenda. Saia da zona de conforto, enfrente com as armas da sabedoria. E eu tenho certeza que ele sempre vai existir, o medo sempre vai existir, mas se você estiver pronto para ele, se você negociar com conhecimento, se você negociar com suas habilidades, você vai baixar o nível dele, certo? Daí você vai conseguir conversar com ele de igual para igual e ter um bem-estar no seu dia. E é esse o propósito final, porque você quer ter um bem-estar no seu dia para poder executar suas tarefas e ser produtivo, gerar resultado de uma forma leve, de uma forma feliz. É isso que eu quero para você, para nós.
Então sim, negocie com medo, tenha bem-estar. Quando você enfrentar uma situação, simplesmente traga conhecimento para você poder enfrentar e ir no campo de batalha com mais informações e nível de estresse bem mais baixo, certo? Então, fica a dica, pessoal. Um abraço para vocês e ó, se inscreva no canal, compartilha com o pessoal, ok? Então, ó, até o próximo vídeo.